Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 1. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Amém pelo irmão da moto, né, irmão? O Senhor abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Todas as pregações ele passa. Amém? Irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, no princípio ele era o verbo de Deus, o assunto de Deus, e ele estava com Deus. E ele era Deus. Amém? Essa doutrina, graças ao Senhor Jesus, foi restaurada no nosso meio, que o Senhor Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Amém? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz que resplandeceu nas trevas, e as trevas não conseguiram deter ele. O nosso Senhor Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente luz, e ele é verdadeiramente a imagem exata de Deus. Vamos abrir também em Hebreus capítulo 1. Verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto também herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Você consegue enxergar um pouquinho do tamanho do nosso Senhor Jesus? Nós precisamos aprender a contemplá-lo, tentar enxergar um pouquinho do que ele foi, do que ele é e do que ele está sendo para nós. Como ele tem sustentado todo o povo de Deus, e não somente só o povo de Deus, mas ele sustenta todo o universo. Todas as coisas estão nos lugares por causa do nosso Senhor Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Você quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele foi Deus que visitou a terra. Ele que perdoou os nossos pecados, sendo Ele mesmo a propiciação por eles. Ele pagou com a sua vida terrena, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo que seus olhos podem olhar, tudo que você pode contemplar, ainda que você pegue o maior binóculo do mundo e veja o infinito do espaço sideral, você ainda não vai conseguir contemplar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas essas coisas subsistem por causa dele. Ele é tudo em todos.
E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, antes de nós existirmos, por Ele nós fomos feitos. E o homem, com seu pecado, ele se afastou de Deus. Então, Ele mesmo veio para fazer essa obra de reconciliação. Você vê como Jesus fez tudo, irmãos. Você consegue ver a grandiosidade de Cristo. Você sabe que por isso que Cristo não é mais pregado nas grandes reuniões que nós temos. É pregado várias coisas, mas Cristo hoje não é mais pregado. Porque o diabo precisa ofuscar na mente dos crentes quem é Cristo. Porque onde Cristo não é entronizado, a reunião é vã, a reunião se torna uma reunião pagã. Pode até ter formato de uma reunião cristã, mas não é mais. Porque a palavra cristão quer dizer um homem Cristo. Um homem que vive por Cristo e que Cristo vive nele. Esses são os irmãos que pregam a Cristo e não a si mesmo. Estou falando de Cristo porque nós conhecemos a Deus estudando o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estudamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos admirar de como a religião tem nos afastado de Deus. Você que é até próximo de Deus, se aproxime do seu filho. Ele vai te ensinar o coração de Deus. Jesus quer ensinar a mim e a você. Nós podemos ter muitas ideias nas nossas mentes, irmãos, mas Jesus é o assunto de Deus. Porque Deus falou de muitas maneiras. Deus usou muitos exemplos. Usou homens como tipos de Cristo. Mas agora Ele fala por intermédio do seu Filho. Hoje eu e você temos livre acesso ao Pai por causa do Senhor Jesus Cristo. Por causa que Ele nos deu esse acesso. Porque antes, irmãos, não era fácil assim. Antes era difícil. Mas hoje, irmãos, nós temos uma comunhão com Deus. Hoje você pode dobrar o seu joelho e abrir o seu coração diretamente para Deus, por causa de Jesus Cristo. Você vê como Jesus Cristo fez todas as coisas? Você vê como Jesus cuida de mim e de você? Você vê o amor do Pai encarnado no Filho, com essa obra de propiciação. E essa obra, irmãos, não foi uma obra feita apenas para ganhar você, para você ser livre da hiena de fogo, ser livre da morte eterna e te dar vida eterna. O Senhor quer algo mais amplo para você. O Senhor quer nos fazer filhos maduros. Como nós vamos ser maduros? Quando nós olharmos para a vida do Senhor Jesus Cristo. Um irmão maduro é aquele irmão que sabe da vida do Senhor Jesus Cristo. Você começa a olhar para a vida do Senhor Jesus Cristo. Os judeus esperavam Ele tanto tempo, mas eles não entendiam Deus, porque o seu Filho Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, não nasceu num grande trono, num grande palácio. Comece a olhar para Cristo. Mas não interessava se Cristo nasceu numa manjedoura ou se nasceu num grande trono. Interessava quem Ele era. Não interessa o que você está passando hoje, irmãos. Interessa quem você é em Cristo Jesus. Entenda isso, olhe para Cristo. Muitos não receberam porque Ele nasceu numa manjedoura. Não estavam. No pior dos lugares. Mas Ele já queria nos ensinar algo. Que não interessa a nossa situação. Interessa quem nós somos. Não busque boas situações, busque Cristo. Ele é 100% Deus. Nós precisamos direcionar a nossa mente para Cristo. Hoje, nesses movimentos pentecostais, nesses tantos números de denominações que nós temos, o povo é ensinado a ir buscar algo para ele, e não é ensinado mais Cristo em nenhuma das reuniões. Porque segundo a doutrina da prosperidade, se você passa necessidade, você não é abençoado. E não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para o exemplo dele.
A palavra diz lá em Filipenses 2,5 que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio em forma de servo. É isso que nós precisamos aprender. Ele tendo tudo, se ele quisesse, ele nasceria no melhor berço que o mundo já viu em toda a sua vida, porque ele deu testemunho disso quando deu toda a riqueza para Salomão. Se Jesus quisesse, ele nasceria numa obra tão magistral que nossos olhos nunca iriam ver outra igual, mas ele não quis. Ele quis nascer numa obra pequena. E mesmo que aos olhos dos judeus, quando Jesus nasceu, eles não conseguiram ver a grandiosidade daquele momento, mas em Lucas 2,6 diz que alguns pastores foram visitados por um anjo, e aquele anjo contou-lhes as boas novas, e no céu havia uma festa, paz na terra aos homens de bem, e anjos cantavam e louvavam, uma festa tão magistral que os nossos olhos até hoje não viram nada igual. Mas essa festa, ela nasceu numa manjedoura. Então, irmãos, nós precisamos curar a nossa mente, para que nós possamos direcionar o nosso pensamento e a nossa teologia novamente a Cristo. Porque a teologia desse mundo está nos levando à decadência espiritual. Essa era a vida do Senhor Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. Ele, sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se. E para ele não importava se ele nascesse numa manjedoura ou num grande trono, mas ele precisava nos dar um exemplo. E foi por isso que o Senhor nasceu numa manjedoura. Porque esse mundo, irmãos, é passageiro. Muitas vezes nós buscamos riquezas desse mundo, e nós precisamos um pouco, talvez, eu e você, se nós pudéssemos, a cada momento que uma pessoa morre, estar conversando com ela, 15 minutos antes da pessoa partir, você vai ver que, como Salomão disse, tudo é vaidade. E o Senhor sempre tem me levado a conversar com pessoas que vão partir. Primeiro foi meu pai, e mais outros, e outros, e outros. Certa vez eu estava na casa de uma pessoa, e veio um menino correndo, meu pai caiu e infartou. Quem teve que ir lá fazer massagem, conversar com aquele homem? Eu. Aí você vê, irmãos, como tudo passa. Como tudo é vaidade. Por isso o Senhor quer nos ensinar a prestarmos atenção nas coisas eternas. Até o nascimento dele, ele nos ensinou. Apesar dos olhos humanos olhar para o nascimento do Senhor Jesus e julgar aquela situação desfavorável, para Deus ela era favorável. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações que aos nossos olhos são desfavoráveis, mas para Deus essa situação que nós estamos passando é favorável. Ela vai aproximar você do Senhor Jesus. Isso é olhar para a vida do Senhor Jesus. Amém? No mundo religioso, se você não é rico, você não é abençoado. Se você está passando necessidade, é porque você não sabe buscar. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a vida do Senhor Jesus. Amém? E esses dogmas precisam cair das nossas mentes. Porque mesmo Deus se fazendo carne e vindo habitar no nosso meio dessa maneira, muitos ainda pregam uma prosperidade humana. Será que algum de nós vamos ser mais abençoados do que o Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra diz que Ele deu tudo o que tinha até a sua vida. Ele falou: as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça.
Por que ele nos deu tantos exemplos, irmãos? Porque ele sabia que o homem é apegado naquilo que ele vê, e não na realidade. Quando a palavra diz que conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará, há muita verdade nessa realidade. A realidade precisa nos libertar da nossa mente carnal, de uma mente superficial, de uma mente que enxerga só um palmo à sua frente, não enxerga mais lá adiante, de nos preocuparmos com as coisas do mundo, sendo que o nosso Jesus Cristo, o nosso Deus, ele se mostrou totalmente despreocupado com as coisas materiais. E aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu exemplo em todas as áreas da sua vida. Ele sendo Deus, irmãos, ele foi submisso à autoridade. Você pensa no plano governamental que o Senhor Jesus na sua vida vivia. Nós estamos preocupados com o Brasil hoje, né? Você pensa um império romano escravizando os judeus, que uma ordem de qualquer soldado poderia matá-lo, e você não teria direito nem advogado. Essa era a realidade que o Senhor vivia. Você sabia? O soldado romano falava, mata o Tiago. Já vinha, nem conversava com ele. Se o Tiago falasse assim, eu quero falar com o meu advogado, não, você não tem nem o direito de ficar calado aqui. Esse era o império. Era essa a realidade que o Senhor Jesus vivia. E ele não estava preocupado, irmãos, porque ele enxergava um pouco mais além. Ele estava preocupado com a obra que ele precisava fazer. Amém? E isso lhe tornou uma pessoa acessível. Quanto mais nós crescemos em Cristo, mais acessível aos irmãos nós nos tornamos. Porque quando uma pessoa está crescendo, entre aspas, e ela começa a se tornar inacessível, ela não está crescendo. Na verdade, ela está regredindo na fé. Uma pessoa crescida em Deus é uma pessoa acessível. Você consegue chegar nela em qualquer momento. O Senhor era acessível, irmãos. O Senhor estava disponível. O Senhor queria se comunicar. Você lembra lá no capítulo 19 de Lucas? O Senhor estava andando e uma pessoa de baixa estatura subiu numa árvore e o Senhor dirigiu-se a ele. O Senhor era acessível. E além de acessível, ele procurava os pecadores. Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. E talvez os discípulos estavam cercando o Senhor para que ninguém chegasse nele. E o Senhor novamente ensinava a eles. Ele fala, Zaqueu, desce depressa, importa que hoje eu esteja na tua casa. E Zaqueu era um cobrador de impostos. Talvez os discípulos ficaram chocados com essa vida que ele apresentava. Mas o Senhor ensinava com a sua vida. Você e eu precisamos aprender com a vida do Senhor Jesus. Há muitas vozes no mundo, há muitas teologias, mas nós precisamos aprender com a vida do Senhor Jesus. Talvez você precise estudar a vida do Senhor Jesus, as suas atitudes, como ele se comportava, como ele agia em cada situação da sua vida. Amém? Amém. O Senhor era misericordioso. E nós precisamos aprender a ser misericordiosos. O Senhor era acessível. A religião nos faz, quanto mais nós estudamos a palavra, ficarmos inacessíveis, né? Você quer falar comigo, irmão Tiago? Marca uma horinha ali com a minha secretária Riciele, para ver se daqui um mês, mais ou menos, você consegue falar comigo. Essa é a religião. Mas o Senhor Jesus, ninguém marcava a hora com ele, irmão. Pelo contrário, aqueles que tentavam colocar ele num pedestal, ele vivia quebrando eles com a palavra. Certa vez o Senhor Jesus passava por Samaria e ele chegou num poço. E lá tinha uma mulher. E o que aconteceu, irmãos? A mulher falou com o Senhor ou o Senhor falou com ela?
O Senhor olhou para ela e disse: mulher, dar-me de beber. Amém? Nós precisamos nos aproximar, irmãos. Ser propício às pessoas. Porque muitas vezes a religião nos separa dos homens. E a palavra diz que Deus amou o mundo. Em João capítulo 3, verso 16, de tal maneira. E esse amor precisa crescer dentro de mim e de você. Porque para os judeus era inexplicável um judeu dirigir a palavra a uma samaritana. Tanto que aquela mulher até se assustou. E o Senhor foi lá, e olhando para ela, amou aquela mulher e disse: dá-me de beber. Ou entre parênteses, o Senhor puxou o assunto. Não foi ela que procurou o Senhor procurou ela. O Senhor procurou Zaqueu. O Senhor chegava numa cidade e a palavra diz que ele curava a todos. Quando a multidão seguiu ele, e os discípulos falavam: despede essa multidão, para que eles vão para casa comer. O Senhor disse: não, nós precisamos dar de comer. O Senhor era acessível, o Senhor se preocupava, e o Senhor amou o mundo de tal maneira, que Ele deu a sua vida, para que todo aquele que cresce nele, não morra mais, mas tenha vida eterna. Essa é a teologia de Cristo. Vai contra qualquer outro tipo de teologia, a teologia de dar. Porque a palavra diz que o melhor é dar do que receber. Então o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis nascer no que ele merecia. Você imagina uma conversa, não é preciso nascer simples, porque o povo se inclina para um desígnio de Satanás. Qual é o desígnio de Satanás? Qual foi o primeiro pecado? Qual foi? Oi? Orgulho. Satanás quis ser igual a Deus. E quando você quer ter as coisas nesse mundo, você está sendo induzido por Satanás. Satanás tentou tentar o nosso Senhor Jesus, não conseguiu, né? E ele vive nos tentando, irmãos. Por isso que você procura as melhores coisas, as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas. Por isso que nós temos nos preocupado conosco e esquecido Cristo. Por isso que Cristo não é pregado. Por isso que as bênçãos materiais são pregadas. Mas quem prega bênçãos materiais é Satanás. Ele que fala para você: você merece isso. Você merece dar um estudo melhor para os seus filhos. Você precisa procurar uma situação melhor para a sua família. Você que é chefe de lar, você sabe do que eu estou dizendo. Satanás vive nos jogando dardos, dizendo: você precisa dar uma vida melhor para a sua família. Você precisa fazer isso pela sua família e aquilo pela sua família. Procurar algo melhor para a sua família. E nós nos desviamos de Cristo, porque Cristo é o melhor dessa terra. Sabe qual é o melhor para os nossos filhos? Ser criado num ambiente de comunhão com irmãos. Esse é o melhor para os nossos filhos. Cristo é o melhor para os nossos filhos. Quanto mais cedo, irmãos, eles conhecer Cristo, mais bem-aventurados eles serão. Porque quando nós conhecemos Cristo, nós apresentamos Cristo. Porque o Senhor Jesus, aquela mulher olha para ele e diz: como é que tu fala comigo, sendo eu samaritano? E ele diz para ela: olha, mulher, se tu soubesse o dom que fala contigo, tu lhe pediria de beber. E quando você beber dessa água, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior brotarão rios de água viva. Quem experimenta a vida de Cristo, irmãos, do seu interior brotam rios de água viva. Então essas coisas que Paulo considerou um esterco para ganhar a Cristo, Paulo sendo judeu, sendo fariseu, falando a língua dos antigos, ele considerou tudo isso esterco, porque ele enxergou Cristo, o Evangelho de Cristo.
quando nós enxergamos o Evangelho de Cristo, nós deixamos essas coisas de lado. Você quer ganhar o seu filho, irmão? Estude a vida do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós queremos ganhar os nossos familiares com palavras. E nós só podemos ganhar com vida. Só quando brotar esse rio de água de dentro do nosso interior que nós vamos ganhar os nossos pais, as nossas mães, os nossos parentes. Porque a pessoa tem sede. O mundo tem sede, irmãos. Há muitas pessoas com sede, mas não estão encontrando o rio de água viva. Talvez eu poderia falar para mim e para você, aqueles que trabalham conosco, que se aproximam de nós, eles têm sede, mas eles não estão vendo em mim e você um rio de água viva. Porque a humanidade, ela tem um senso de eternidade dentro dela. Todos. E quando eles encontrarem com Cristo dentro de você, você vai ganhar mais um irmão para Cristo. Então, dentro do nosso interior, precisa brotar rios de água viva. Você pode ter a maior palavra, você pode ter a maior teologia, ser doutores e mestres da palavra de Deus. Mas há doutores e mestres que nunca ganharam uma alma para Cristo. Eles sabem apacentar o rebanho daqueles que foram ganhados, mas não ganharam nunca uma alma para Cristo. Então a sua teologia, o seu estudo é vão, porque dentro não está brotando um rio de água viva. As pessoas precisam ver Cristo em mim e em você, e para isso, irmãos, nós precisamos deixar esses ensinamentos que temos recebido. Você quer ver outro ensinamento? Quanto mais você se aproximar do Senhor Jesus, mais humano você vai ficar. Não pense que você vai ficar um semideus, né? Vai ter que impostar a voz quando falar, irmãos. Não. Quanto mais você se aproximar do Senhor Jesus, mais humano você vai ficar, irmão. Você não vai ficar inacessível. Você não vai subjugar os outros. Você vai estar cheio de humanidade. O Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, no capítulo 19, 24 de Lucas, ele se apresenta aos discípulos, e a primeira coisa que ele diz é: Pai seja convosco. E ele já, e o Senhor já dá-lhe: vocês têm alguma coisa para mim comer aí? O que o Senhor queria ensinar para eles, irmãos? Que ele era humano. Você não vai se tornar um extraterrestre. Quanto mais Cristo crescer dentro de você, mais humano você vai ficar. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. Sabe o que quer dizer isso? Que mais misericórdia vai ter dentro de você. Porque você sabe que você também erra. Que você também é tentado naquela área. Quando o irmão for confessar um pecado para você, você não vai, né? Olha, reza tantas Ave Marias, ou alguns Pai Nossos, ou alguns irmãos, irmão, esse aí é bravo, hein? Esse aí, o irmão vai estar excluído da comunhão tantos dias. Quanto mais Cristo cresce dentro de você, mais você se coloca como pecador com o seu irmão. Mais humano você fica. O Senhor, quando apareceu no caminho de Naum, ele apareceu tão um homem que as pessoas nem o reconheciam, andaram com ele, e ele falava e eles não o reconheciam. Porque ele nunca quis ser algo intocável por nós, irmãos. Ele quis ser 100% homem. E nós precisamos ser humanos. Não pense que você crescendo no Senhor, o Senhor vai anular a sua humanidade. Isso é uma mentira de Satanás. Por isso que hoje nós vemos tantos falsos profetas, falsos mestres, que introduzem no nosso meio doutrinas destruidoras, que o seu Deus é o seu ventre. E aliás, o Senhor castigava essas pessoas com palavras. No capítulo 23 de Mateus, ele diz que os fariseus, eles se assentavam nas primeiras cadeiras. Eles se achavam.
Mas ninguém que tem o Senhor Jesus se acha. Quem tem o Senhor Jesus, ele já achou quem ele procura. Ele acha o Senhor Jesus e nega-se a si mesmo. Porque ele mesmo disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Quem acha o Senhor Jesus se torna mais humano ainda. Você consegue entender? Não estou dizendo com isso que você vai se tornar mais pecador. O Senhor vai te limpando, mas você nunca vai se tornar um semideus. Essa história que os homens são semideuses são heresias do diabo. Essa história que as nossas palavras têm poder é uma obra do diabo, satânica. Isso não existe na palavra de Deus. Estude os textos. Oh, a palavra tem poder. Mentira. O que tem poder é a palavra de Deus. A nossa não tem poder nenhum, irmão. Nem às vezes para enxotar um gato de dentro de casa. Quem tem poder é o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso e a palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais você se achegar ao Senhor Jesus, mais humano você vai se tornar. Jesus quis demonstrar isso para todos nós. Quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais humanos nós vamos tornar. Nós poderíamos falar tanto do Senhor Jesus aqui. Você quer ver? Jesus disse que ele não veio para servir, para ser servido, mas ele veio para servir. Marcos capítulo 10, verso 45. Eu não vim no mundo para ser servido, mas eu vim para servir. Mas a nossa teologia nos ensina a ser servido, né? O irmão precisa falar aqui e vocês escutar. Essa é a teologia da prosperidade, irmãos. Essa é a teologia do diabo. A teologia de Cristo é que você precisa servir os outros. Eu não vim para ser servido. Mesmo ele sendo Deus, ele disse para os discípulos: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Amém? Irmão, você não veio para ser visitado, você veio para visitar os irmãos. Irmãos, você não veio para para receber uma oração, mas você veio para orar pelos outros. Você consegue entender a vida do Senhor Jesus? No capítulo 13 de João, ele lava os pés dos discípulos. Ele pega uma toalha e um pano, que era o pior, vamos supor, entre nós falando hoje, o pior trabalho de uma pessoa naquela época era a pessoa que lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. E o Senhor quis cumprir essa tarefa. Essa é a teologia de Jesus. Você vê como vai contra todas essas teologias do mundo hoje, né? O homem no centro da vontade, e o Senhor, o Espírito Santo, Jesus e Deus trabalhando para que o homem seja feliz. Que lindo, né? Mas isso é uma mentira enganadora do diabo. Você é feliz porque você tem o Senhor Jesus. Não importa se você está passando provação, dificuldade, você é feliz porque o Senhor Jesus te salvou e porque você é eterno. E agora você precisa pregar essas boas obras para os demais. Você precisa aprender que o nosso Senhor Jesus, ele era um servo. Você chega lá no capítulo 10 de Marcos, João e os outros dizem: quem vai ser maior? Senhor, me concede sentar à tua direita. O Senhor olha para eles assim. Veneno da serpente, querendo ser algo sempre, né? Mais do que é. E o Senhor Jesus diz: olha, eu não vim para ser servido, o maior dentre vós é o teu servo. Eu vim para servir. Se você quer ser grande, serve. Porque o maior dentre nós é o nosso servo. É aquele que mais serve. Aí você pode pensar: o irmão serve com a palavra, o outro irmão serve com isso, e o outro irmão serve com aquilo. O Senhor deu um exemplo muito prático. Ele pegou o pior trabalho daquela época e fez. É como se a irmã ou o irmão pegasse o pior trabalho aqui, vamos dizer, limpar as janelas. E o irmão fosse lá e estivesse limpando as janelas. O irmão está servindo.
como o Senhor Jesus serviu. Porque o maior dentre vós é o teu servo. Não é? O Senhor inverte os valores do diabo. Você olha, o irmão fala tão bem, né? O irmão tem uma dicção tão bonita, o irmão fala o português bem, isso não tem nenhum valor. O valor é o nosso coração prostrado diante da vida do Senhor Jesus. O Senhor falava bem, mas ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Pedro disse, não sou digno, Senhor, de que tu lave meus pés. Sabe por quê? Pedro já queria colocar o Senhor num pedestal. E o Senhor disse, para, Pedro. Eu quero te ensinar que o maior dentre nós é o servo. Eu sou servo. Vocês estão me chamando de mestre, e eu sou mestre, Jesus disse. Mas ele não teve por usurpação ser mestre. Ele queria ser servo. E foi isso que ele nos ensinou. A sermos servos. Olha como a vida do Senhor Jesus é abundante, irmãos. Apenas alguns pontos nós estamos tocando e tantos ensinamentos. Por isso nós precisamos colocar o nosso pensamento em Deus, em Cristo Jesus. Ele é o resplendor. Certa vez um menino me indagou, o que é o temor de Deus? Me falaram para aconselhar essa pessoa e eu, perguntei para o irmão, você conhece Deus? Ele, não. Eu falei, então como temer aquilo que a gente não conhece? Você quer temer a Deus? Conheça o seu Filho. Porque o Filho é o resplendor da glória dele. Quando você olhar para Cristo, você vai ver que os caminhos que nós temos tomado são caminhos errados. Então você vai temer o Senhor, porque Ele, sendo Deus, tomou essa atitude. Amém? Jesus era servo. Ele foi o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Então você lembra tudo aquilo que nós falamos no começo da pregação? Como ele era grande e maravilhoso. E agora Jesus se encontra lavando aqueles pés cheios de poeira. Imagina, né? Hoje nossos pés tratadinhos, calçados. Já tem algum irmão que tem um pé terrível. Você imagina os pés daquela época. E o Senhor Jesus pega aquela toalha e vai lavando pé por pé. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Que nós precisamos servir uns aos outros. Deixar todo o nosso a nossa altivez que precede a queda, todo o orgulho. Porque o orgulho e a altivez andam juntas. Mas a humildade e a mansidão andam juntas também. O Senhor era humilde e manso de espírito. Ele fala assim no capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, 11:28. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Agora veja, irmãos, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando você olha para o Senhor Jesus, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Sabe por quê? Porque o mundo que diz para você que você precisa ter uma boa faculdade, não que você não tenha que ter, mas o mundo que diz para você que você precisa ter um bom carro, uma boa casa. E esse jugo vem do mundo, mas quando você olha para o Senhor Jesus, aí você vê que ele não tinha casa. Então você olha, tudo bem, né? Não estou dizendo que nós devemos ser pobres, mas se nós não termos, nós não vamos estar nos subjugando, porque esse jugo é do maligno. Porque o maior tesouro dessa terra é o Senhor Jesus. E você só vai alcançar descanso para as vossas almas quando você jogar sobre ele todo esse fardo que o diabo coloca em você. Você vai crescer na graça. Você vai se contentar com o que você tem. Aí entra aquele versículo: se terdes o que comer e o que vestir, estejais contentes. Nossa, o Senhor falou isso mesmo? Ele falou.
Essas são palavras do Senhor, que não são lidas mais em nenhuma locais de reunião. Não são mais lidos isso, porque o povo tem um desejo no coração, mas esse desejo não vem do Senhor Jesus. O desejo que vem dele, ele nos mostrou, ele nos deu exemplo de tudo, e muitas vezes nós estamos deixando os exemplos do Senhor e tomando exemplos de homens. Amém? Quando você vê o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, esse fruto nasceu no nosso Senhor. Ele não vai nascer em você se você não seguir os passos do Senhor Jesus. Ele só vai nascer em você quando você seguir a Cristo. Então você vai ter esse fruto dentro de você. Enquanto você seguir pregações bonitas, lindas, homens que têm induzido o povo de Deus ao erro, afastando o povo de Deus da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando coisas erradas, doutrinas destruidoras, o povo vai ser escravo desses falsos mestres. Capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo já se deparava com essa situação. Capítulo 11, verso 1. Quisera eu que me suportasses um pouco mais na minha loucura, porque estou zeloso de vós. Porque a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro de Cristo, para muitos se tornou uma loucura. Espero que para nenhum de nós aqui tenha se tornado. Pregar isso hoje não dá lucro, irmão. Se reunir da maneira que nós estamos reunindo não dá lucro. Pelo contrário, a gente só tem mais irmãos para repartir mais do que a gente tem. Não dá lucro. Por isso nós somos tão pisoteados por aqueles que precisam de lucro. Paulo diz que para que os irmãos suportem um pouquinho mais. Pouquinho, irmão. Eu preciso falar um pouquinho mais para vocês. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho a preparar para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio, então Paulo tinha um receio. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos as vossas mentes e se aparte da simplicidade e pureza devidas ao Senhor Jesus, devidas a Cristo. Paulo estava preocupado. E falo para vocês também que muito me preocupa que os irmãos estejam procurando algo que não seja Cristo. A palavra diz que quando nós achamos o tesouro, nós deixamos todas as outras coisas para lá e nós vamos cuidar daquele tesouro. Você achou Cristo, irmão? Cuide dele. Porque assim como a serpente enganou a Eva, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos podem ser corrompidos e nós vamos nos apartando da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Isso é uma realidade muito fatal. Isso é uma realidade dos nossos tempos. Nunca houve um esfriamento tão grande como está sendo o esfriamento desses últimos 30 anos. E a palavra do Senhor se completa, que se possível, até os escolhidos. É a hora, irmãos, de nós meditarmos e pensarmos como estamos vivendo. Olhe para a vida do Senhor Jesus. Nós poderíamos ficar aqui 5 horas falando os adjetivos do Senhor Jesus. Ele foi o homem mais feliz que habitou nessa terra, irmão. O Senhor não era triste. Não pense que o Senhor era carrancudo.
O Senhor, ele tinha uma personalidade que lhe atraía as pessoas. As pessoas queriam estar perto dele. Até aqueles que não entendiam ele, corriam por perto dele, porque dentro dele jorrava um rio de água viva. O Senhor não espantava os outros, irmão. O Senhor aproximava. Não pense que o Senhor era aquele que vai e não peques mais. Não, o Senhor olhava com amor. O Senhor se direcionou aos publicanos. O Senhor comia, bebia vinho com eles. E os religiosos daquela época diziam: aí vai um beberrão, e um comilão e um beberrão de vinho, amigo dos publicanos, amigos dos samaritanos. Eles batiam no Senhor. E é isso que os religiosos fazem hoje. Eles querem escravizar o povo de Deus, para que a imagem do seu Filho Jesus Cristo seja ofuscada. Mas nós, irmãos, vamos pregar Cristo, e Cristo crucificado. Você sabe o que quer dizer Cristo crucificado? É que Ele deu tudo o que Ele tinha, Ele morreu, e esse é o Evangelho. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Precisamos nos edificar juntos, não perder o foco. Qual é o foco, irmão? Você encontra tantos irmãos que eles se deparam com alguns assuntos das Escrituras e eles se prendem naqueles assuntos a vida toda. Tem irmãos que se prendeu no assunto: quem era a mulher de Caim? Ele estudou a vida toda, a genealogia, e aí veio de lá uma mulher, e essa mulher no gental, né? Também são judeus, ele sabe tudo. E ele ofuscou Cristo na vida dele toda. Foram 30 anos estudando quem era a mulher de Caim. E Cristo foi ofuscado. Outros viram historiadores e sabem tudo da história. Na cidade tal, a cidade não existe mais. Você começa a falar: e é lindo, irmãos. É tão lindo. Mas Cristo está sendo deixado de lado, irmão. A vida está sendo esquecida. E tem entrado morte na igreja. Porque nós temos nos apegado a coisas que não são essenciais. E o essencial nós temos deixado de lado. Precisamos voltar para os assuntos essenciais. Qual é o essencial? Cristo. Quando você conhecer Cristo, você vai ter temor de Deus. Porque você tem bem mais do que você merece. E mesmo assim a gente reclama. O Senhor não tinha nada. Ele tendo tudo, Ele não quis nada. Esse é o Evangelho. Ele criando todas as coisas, se sujeitou ao seu Pai terreno. O que a gente pensa que Jesus fez durante os 30 anos da vida dele? Ele foi temente, respeitou pai e mãe, ajudou seu pai na carpintaria, se sujeitou ao seu pai e à sua mãe, porque nele não se encontrou dolo nenhum. Ele foi reto. E o autor da vida, aquele que construiu todo o universo, que cada estrela e cada planeta está no lugar por causa dele, ele quis ser um carpinteiro, irmão. O que você quer ser? Em primeiro lugar, seja um servo de Deus, que pregue Cristo e este crucificado, porque esse Evangelho será pregado. Não é um outro Evangelho, é este que precisa ser pregado. Cristo, a vida do nosso Senhor Jesus. Amém? Estude a vida dele, estude os passos dele, seja, como diz em Efésios, imitadores, capítulo 5, verso 1, vamos ler lá. Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você precisa imitar Deus, irmão. E como você vai imitar Deus se você não veio Deus? Imitando
o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem que nós temos de Deus. Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 11, ele vai dizer assim: Primeira Tessalonicenses, irmãos, 1:6. Com efeito, vos tornais imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Com efeito, vos tornais imitadores nossos e do Senhor. Amém? Você precisa ver Jesus para imitá-lo. Não é verdade? Se você não vê Cristo, você vai imitar o diabo. Cuidado, irmãos, com os falsos mestres, que pregam: eu sou rico porque eu dou o dízimo. Eu sou abençoado porque eu faço a obra do Senhor. Isso é o diabo. Você ter ou não ter, isso não importa. Você é abençoado porque você tem Cristo. Cristo em você é uma esperança de glória. Porque quando nós estivermos perto de morrer, se é que vamos morrer, não sejamos arrebatados e o Senhor não venha, você vê que toda a esperança se vai. Conto o testemunho da avó da minha esposa. Fui visitar ela antes dela morrer. E conversei bastante com ela, tirei todos os dogmas da cabeça dela, e olhei para ela e disse: vó, você crê mesmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio, morreu para te salvar? Ela no leito de morte, irmãos, morrendo, ela falou: meu filho, eu creio de todo o meu coração. Você acha que pode ter alguma mentira ali? Pode ter na nossa vida, irmãos. Enquanto nós estamos preocupados com nas nossas coisas, o nosso serviço, o que vamos fazer. Mas num leito de morte, tudo aquilo que nós achávamos ser importante cai por terra. E ali tem muita verdade. E ela disse: eu creio de todo o meu coração. E eu falei para ela: então, vó, eu quero dizer para a vó que a palavra diz que se com a boca confessares e com o teu coração tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serás salvo. A avó tem a vida eterna e passou da morte para a vida. E agora nós não somos como aqueles que não temos esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que Ele trará consigo aqueles que dormem. E eu falei: então, vó, para nós que cremos em Cristo, nunca é um tchau, sempre é um até logo. E quando eu fui me despedir dela, eu falei: tchau, vó. Ela olhou para mim e falou: até logo, meu filho. Disse: opa. Ela entendeu. Essa é a nossa esperança, irmão. Chegará um momento que o nosso carro não vai nos dar esperança, que o nosso serviço não vai nos dar esperança. Aí você vai ver que aquilo que você lutou a sua vida toda para construir não te adiantou de nada. Não pode te acrescentar nem um dia ou um minuto na sua vida. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, pregar Cristo, porque Ele é a realidade. Amém? E que nós não precisamos ter que chegar nesse momento para entronizar Cristo nas nossas vidas, porque de um jeito ou de outro Ele vai ser entronizado. Chegará um dia que todo olho verá e toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Chegará um dia que todos aqueles que trabalharam para si mesmo, esqueceram de Cristo, vão se arrepender amargamente. Ele vai ser entronizado, queira você ou não. Amém?